Inteligência e tecnologia no agro. Conheça o software de gestão que vai transformar o seu negócio. Facilitamos a adoção de tecnologia na gestão dos procedimentos financeiros, administrativos, produtivos da bovinocultura e lavoura. Controle as informações do seu rebanho no seu dispositivo smartphone e ou tablet, com ou sem acesso à internet, sincronizando os dados dos animais e dos manejos com a nuvem Gerbov. Com a integração do app Gerbov, as balanças de pesagem e bastões de identificação animal, pode-se realizar os manejos de entradas, saídas, transferências, manejos de pesagem e sanitários, nutricionais, reprodutivas e troca de identificação do animal. Economize tempo e aumente o lucro. Entre em contato com o time Gerbov e marque uma apresentação demonstrativa. Da nossa capital.
Então me desculpem, gente. Bom dia para todos e será bom final de tarde ao sábado, é isso, William? Exatamente. Então lá, versão brasileira, papo de empresário, etc. comigo. Mais um episódio maravilhoso, com muita informação para todos e todas vocês. Estou aqui ao lado do meu honroso parceiro e companheiro William. Como que você está, William? Bom dia, Clóvis. Prazer estar mais nesse episódio juntos, falando um pouco sobre empreendedorismo, papo de empresário que para nós tem sido um prazer muito grande fazer parte, é um aprendizado grande e é um ponto interessante a gente conseguir abrir o que acontece no Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial para as pessoas virem, conhecerem e aprenderem, igual a gente aprende lá quinzenalmente no Conselho. Importantíssimo. E não esqueçamos que é uma iniciativa do CJE, tá certo? Conselho de Jovens Empresários, juntamente com a Associação Comercial. É isso ou não é? Exatamente. A gente tem o privilégio de ter o Etc. comigo como nosso parceiro e o nosso mantenedor, alguém que apoia essa causa de jovem empresário, que é o Cicobi, que vem apoiando as ações ali do Conselho de Jovens Empresários e que entendeu a importância de cultivar lideranças para o nosso estado. Maravilha, maravilha. Antes do William apresentar os nossos ilustres convidados, que vamos aprender um pouco de juridiquês, de empreendedorismo, vamos falar alguma coisa de reforma tributária, que com certeza nós iremos perguntar, né? Agradecer aos nossos patrocinadores, Ateliê Flávia Mato Grosso, porcelanas finas e aulas de desenho em porcelanas e vidros e cristais. Merlone Imóveis, lançamentos imobiliários, consultoria de mercado, falar com Juliana e Diogo Merlone. Maria Rita, nutrição esportiva, entre no protocolo de saúde e não passe fome. Gerbov, software de gestão tecnológica para propriedades rurais. Saia da planilha Excel e entre para a tecnologia. E Pix News, portal de notícias, painéis distribuídos em pontos estratégicos em toda Campo Grande, porque quem não é visto não é lembrado. Agora rufem os tambores do empreendedorismo juridiquês. Eu acabei de inventar essa palavra. Espero que não, né, meu amigo? Por favor, vamos apresentar os nossos honrosos convidados. Clóvis, nós temos o prazer de duas pessoas incríveis hoje no nosso podcast. Vou começar pelo Eduardo Marques, doutor Eduardo, que faz parte do nosso Conselho de Jovens Empresários. Hoje, inclusive, alçou voos na Confederação. Hoje ele assumiu como diretor governamental da CONAGE, da Confederação Nacional de Jovens Empresários. Que honra. É um voo que o Conselho de Jovens Empresários, junto com a Associação Comercial, tem tido, e é muito feliz a gente hoje ter essa função nacional e ter mais um membro na diretoria da CONAGE. Então, o Eduardo, que é advogado e amigo de muitos anos, ele vai poder contar um pouquinho da história dele. E o Dr. Roberto Oshiro, que juntamente com o presidente Renato Paniagua, foi um dos grandes incentivadores para o Conselho de Jovens Empresários voltar para a Associação Comercial, que incentivou, inclusive, quem trouxe a nossa família para a Associação Comercial foi o Dr. Roberto Oshiro. Foi ele que convidou o pai, na época, para conhecer o associativismo. E o Dr. Roberto Oshiro tem uma trajetória incrível de empreendedorismo e jurídico. Ele vai poder compartilhar com você, mas também essa luta associativista que ele vem trazendo para nós. É importantíssimo, essa defesa para o empresário, que vai contar um pouco dessa trajetória, de como ele encontrou também o associativismo. Hoje aqui temos bastante pessoas associativistas que encontraram o associativismo como meio de gerar mudanças para a nossa sociedade. E a gente tem o privilégio de ter esses dois convidados para falarem com a gente sobre isso, mas também sobre como empreender no jurídico, né? Esse é um tema que a gente fala muito no Conselho de Jovens Empresários, que o empreendedorismo ele se aplica sim aos advogados, se aplica sim aos contadores, aos médicos, e a gente precisa entender o nosso negócio como empresa. E hoje 2 cases aqui para a gente conseguir mostrar isso para as pessoas de casa. E vou fazer um parênteses aqui, que parece que o Dr. Roberto é pré-candidato a vereador. Associação Comercial, se cada um votar, der um voto, ele já sai eleito. Então é importantíssimo, não pode. Não, pedir voto não. Desculpa, eu não posso pedir voto. Até porque eu não sou candidato ainda, tem convenção partidária, tem que respeitar os colegas do partido, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, tá certo, né? Mas então a gente está assim, como pré-candidato, mas não é nada certo ainda, entendeu? Mas eu deixo aqui a minha ideia para vocês, que é importantíssimo ter uma pessoa de representatividade nesse segmento, tá certo?
Por favor. Seu Roberto, me desculpa, Não, tá? que isso. Porque eu fiquei muito emocionado, entendeu? É que a gente precisa tanto, né, Cláudio? Exatamente. É um grito do empresário, acho que é o grito do empresário. É um grito de dentro da alma, né? É profundo essa nossa necessidade. Sim. Por favor. E vamos iniciar, então. Queria conhecer um pouco da história dos nossos convidados. A gente pode conhecer um pouquinho dessa carreira ali do jurídico, um pouquinho dessa questão profissional, para a gente entrar, então, no associativismo. Vamos começar com o Eduardo, depois ir para o Dr. Roberto Oshiro, para a gente trazer um pouco dessa história, dessa narrativa, de como começou, de onde encontrou o direito, e o empreendedorismo e a associação comercial, como fez sentido na vida de vocês. Gente, muito obrigado pelo convite, é uma honra, uma satisfação estar na presença de pessoas tão gabaritadas. E eu e o Dr. Roberto Oshiro, a gente tem um histórico que converge de alguma forma, né? Pelo menos começou ali num mesmo lugar, né? Então, assim, se for para contar um pouquinho da história, quando eu era menino, né? Eu estudei com o William, não sei se vocês sabem, eu estudei com o William desde a 3ª série do ensino fundamental. A gente era moleque, amigo, crescemos juntos. Desde de pequeno nós já víamos a família do William como empresária, sempre foi um referencial para nós ali dentro da escola, né, entre os colegas e tudo mais. E aí a gente foi crescendo, construiu amizade e até que chegou num dado momento, acho que cada um trilhou ali o teu caminho, né? E no final da faculdade eu queria fazer psicologia. Olha só, nada a ver com o direito. Apesar de ter um pouquinho a ver, né? A gente, advogado, lida muito com o emocional das pessoas no dia a dia e tudo mais. Então, mas a minha ideia era clinicar, né? Eu queria lidar com as pessoas porque eu tenho um histórico também de uma instituição religiosa em que eu desenvolvia um trabalho ali quando eu era adolescente, né? A gente trabalhava diretamente com adolescentes, crianças. Então, eu tinha essa aptidão e esse gosto muito grande por entender as pessoas, né, e tal. Até que um dado momento, aquele final de ensino médio, né, que nós estamos assim, o que a gente vai fazer da vida? Quais vão ser as escolhas que nós vamos tomar? E aí um amigo nosso, inclusive, que também acho que já fez parte aqui do podcast junto com vocês, que é o Léo, que ele é contador. A gente muito amigo também desde menino, porque ele era da mesma igreja que eu frequentava. E aí um dia a gente conversando, ele virou para mim e falou assim: Edu, eu acho que você fala bem, você podia virar advogado. É ele que falou. Ele que falou. Ele falou assim, eu acho que vai ser um desperdício muito grande. Do Léo, então. Com todo o respeito, né? Tudo mais. Ele falou assim, acho que você tem condições de ganhar mais dinheiro advogando do que clinicando. E aí... É um propósito nobre. Rapaz, eu vou te dizer que foi... Para você ver como que na vida existem pequenas mudanças que podem trazer um impacto muito grande em todo o futuro. Porque eu vou dizer para vocês que isso foi uma conversa de mensagem, WhatsApp, num dia de noite, assim, eu falei, cara, então eu vou fazer, ao invés de fazer a faculdade de psicologia, eu vou fazer direito. Ingressei no curso de direito e os primeiros semestres, eles são um pouquinho... Teóricos demais. Puxa vida, filosofia, sociologia, antropologia jurídica e tudo mais. E eu sempre gostei dessas matérias, mas era algo até que eu estava querendo fugir um pouco, sabe? Estava pensando em chegar ali e ter o direito e tudo mais. Até que eu trabalhava em uma agência de publicidade, no setor de RH, cuidava ali juntamente do RH com o departamento pessoal, né, dessa empresa. E aí eu pensei num dia, eu falei assim, cara, se eu não tomar uma decisão da minha vida para ingressar na área, eu vou acabar largando esse curso, não vai dar certo para mim. E aí, acho que eu posso falar os nomes aqui, né, lá nessa agência de publicidade tem um rapaz chamado Thiago Chaia, que ele é um publicitário muito famoso, e ele tem um irmão, que é o Rafael Chaia, que é especialista em direito eletrônico criminal, né? E o Rafael Chaia era muito amigo da doutora Jane Resina, que é a sócia fundadora do escritório em que eu ingressei como estagiário, e a Jane tinha falecido há pouco tempo, em um acidente de avião. Ela faleceu em fevereiro de 2016, e aí estava aquele momento do escritório trocando equipe, né? Enfim, aquela fase de adaptação.
E eu entrei no escritório em abril, por indicação dele, né? Então o Thiago pediu para me indicar lá no Resine Marcon, e eu entrei no escritório enquanto estagiário. E assim, a gente tem um modelo de negócio, e isso é interessante quando a gente vai falar de empreendedorismo, né? O estagiário, quando ele entra no escritório, ele recebe o salário fixo, né? Lá o salário de acordo com o piso da categoria, e a gente sempre estimula, desde enquanto ele é estagiário, a prospecção de clientes, que se ele prospectar cliente, ele recebe um percentual dos honorários que são pagos por esse cliente para fomentá-lo. Né? Exatamente. E o nosso modelo de negócio é esse. A gente não contrata advogado de fora no mercado. A gente forma os nossos advogados dentro do escritório. Então, todos, inclusive hoje a doutora Thelma, que foi sócia fundadora do escritório juntamente com a Jane. A Thelma foi estagiária da Jane e hoje é a sócia do escritório. Todos os sócios, todos os advogados foram estagiários dentro da nossa estrutura. Inclusive o Dr. Roberto Oshiro também tem uma história no Resine Marcon, né? E assim, desde muito pequeno, acho que por conta da influência, dos relacionamentos, da amizade, eu nunca quis simplesmente cumprir prazo ou fazer aquilo que precisa ser entregue ali no dia a dia, sabe? Eu falava assim, eu quero algo mais do que isso. E a história da formiguinha, seja da política, do empreendedorismo, que quando isso tem dentro de você, não adianta. Você pode falar assim, não, cansei, vou fazer um concurso público, amanhã você já acorda diferente, você já não quer mais, era só um momento ali que você estava num desespero, bravo com alguma coisa e tudo mais. Foi na hora da raiva, né? Então assim, eu sempre tive esse espírito, sabe, de gostar de fazer as coisas. A minha mãe conta uma história, inclusive, de que quando eu era pequenininho, ela ficou desesperada porque a gente morava numa cidade do interior e eu sempre muito inquieto com as coisas, né? Tinha um pé de limão atrás da casa e aí eu peguei o pé de limão, fiz uma limonada e coloquei uma mesa na frente da casa em que eu morava com eles e coloquei lá, tipo, limonada, 25 centavos. Diz ela que passou uma amiga, ela trabalhava no banco, né? Gerente do Banco do Brasil. E aí uma amiga dela, cidade pequena, do interior, passou na frente da casa, viu, chegou no banco e falou assim, ô Elaine, o que tá acontecendo lá na tua casa que vocês estão vendendo limonada? Então assim, eu sempre tive desde pequeno esse desejo, sabe? E à medida que fui amadurecendo, entendi que a advocacia precisa vender, porque a conta precisa fechar, né, no final do mês, não é simplesmente, apesar da gente ter, né, doutor Roberto, no Estatuto da Advocacia, que a advocacia não pode ser tratada como um negócio, né, ela não pode ser mercantilizada. Então, eu tenho vários regramentos com relação à publicidade, por exemplo, né, então não posso chegar e falar, promoção de divórcio hoje, né? Quem divorciar hoje, 50% de desconto. Dia dos namorados, vai namorar com a pessoa nova, separa da antiga, vamos resolver, né? Tipo assim, a gente não pode, mas por mais que do ponto de vista de mercado nós não possamos fazer essa explanação, na retaguarda ela é uma empresa como qualquer outra, né? Eu tenho nota fiscal, eu tenho serviço, eu tenho imposto que eu tenho que pagar, eu tenho funcionário, eu tenho comercial, eu tenho estrutura, eu tenho os meus insumos, né? Que eu preciso comprar, papel e tal, tudo mais. Então, assim, quando eu comecei a tomar consciência dessa estrutura e comecei a ganhar uma confiança da nossa sócia fundadora, né? Que é a Thelma, né? Eu comecei a enxergar a advocacia como um negócio. Né? E interessante porque nós sempre fomos também um escritório que desde o nascimento do escritório, lá com a doutora Jânia, esse ano faz 37 anos, né? 37 anos. 37 anos de história. Desde que nós nascemos, nós sempre atendemos o empresário. Né? O nosso foco sempre foi o empresário. Então, além da nossa experiência enquanto empresa, nós também temos a experiência de inúmeros negócios que acontecem, né, e que passam pela nossa operação ali, seja através de um processo, seja através de uma estruturação societária, seja através de uma consulta tributária, né, doutor? Enfim, então assim, essa consciência também fez com que ajudasse, né, a fazer a estruturação e o crescimento do nosso modelo de negócio. Então,
Então, hoje nós temos esse modelo, né? Passaram-se os anos, me tornei advogado associado ao escritório, e nós temos esse modelo hoje de formar a nossa equipe dentro da nossa estrutura. Isso é bom também até para o nosso custo, porque o meu custo ele também não é fixo, né, para o pagamento desses profissionais. Todo mundo precisa vender, não é só eu, não é só a Thelma, não são apenas aqueles que se colocam à frente enquanto comercial, né? A capilaridade de prospecção ela vem de todo o escritório, então até o financeiro meu, se ele vender um contrato, a gente tem um regulamento interno de qual vai ser um comissionamento para essa pessoa. Então, assim, essa foi mais ou menos a minha história, né? E hoje atuo preponderantemente com advocacia empresarial e tributária, né? Nas áreas de direito empresarial e direito tributário. A minha especialidade é em direito tributário pelo IBET. Trabalho bastante com estruturação de holdings, planejamento sucessório e essa organização toda. Então, essa é um pouquinho da minha história. Você não deixa de atuar na área de psicologia, viu? Tem um pouquinho, tudo, né? Tem tudo, né? É empreendedorismo. Né? Sucessório. Sucessório. Os parabéns pela sua história. Eduardo já esteve com a gente em muitas reuniões ali de sucessão e ele... se bem que a gente tem o Eduardo hoje, o escritório Resine Marconde atende a gente lá nos restaurantes, nas empresas. E ele mostrou a importância de pensar no futuro. Então a gente entendeu justamente com o Dr. Eduardo essa importância da sucessão. E é bastante interessante esse projeto, porque a nossa família é uma família muito alinhada nessa questão de sucessão. Então foi orgânico a gente vindo para o negócio. E eu brinco até não era uma coisa que o pai queria, então foi bem orgânico. Mas quando a gente começa a organizar, a gente percebe a importância de ter isso muito organizado ali para o futuro. Então é um passinho que a gente começa a dar, que o empresário às vezes esquece, mas que o meu pai e a minha tia, como sócio, tiveram essa visão de começar a pensar no futuro ali das empresas. É isso aí. E só, né, completando, fazendo um adendo a isso, realmente é muito psicológico, né? Porque o papel, às vezes, da estrutura jurídica, ela é simples. Você consegue resolver ali em algumas horas, talvez, a estruturação de um contrato que vai regular uma estrutura de um grupo empresarial, de uma família. Mas nunca é só sobre o papel, né? É sobre a expectativa de cada um, é sobre o que o patriarca, a matriarca querem para o futuro, né? O que é confortável para os herdeiros. Então é interessante, dando eles de case, né? Aproveitando que o William está aqui, o pai do William tem uma sócia que é tia, né? Isso, e aí a tia tem uma filha e essa filha faz medicina na UFMS, ela não tem aptidão para o negócio. Sim. Entendeu? E aí os meninos já foi muito natural a entrada deles, tem foto deles desde criança, pendurado nos garrafões de vinho, lá, assim, brincando e correndo pelo estoque e tudo mais. Então foi muito natural para eles. E aí quando chega no momento de pensar o futuro, como vai ficar essa situação? Né? Assim, e aí vai o coração de mãe versus o pensamento de negócio, né? Então, por exemplo, a filha que não está no negócio, ela vai ter direito a ter as mesmas distribuições de lucros e tudo mais que aqueles que estão no negócio. Então, assim, não tem uma resposta certa. E aí, por isso que envolve muito psicologia. Porque cada família é uma família, cada família tem uma expectativa, e eu, enquanto advogado, o Dr. Roberto, enquanto advogado, a gente não pode dar muito pitaco, assim, em termos de intromissão, de não, tem que ser assim. Não, o tem que ser é o que está na lei, e a lei me dá uma discricionariedade de você tomar a decisão de como isso será lá na frente. Né? Então, o nosso trabalho é muito dessa maneira também. A gente vende essa advocacia muito próxima do cliente, porque o planejamento sucessório eu não posso fazer hoje, protocolar amanhã na junta comercial, fazer um acordo de cotista, tá tudo pronto. Eu preciso entender o teu sentimento familiar. De uma reunião para outra as coisas mudam, a expectativa da família muda, a realidade muda, né? Então, e é um ponto faz interessante parte. Que o doutor está falando, que teve um grande empresário que faleceu há alguns meses, que foi o Abílio Diniz, Sim. do Pão de Açúcar, e ele fala que o maior erro dele foi um contrato. E que se ele tivesse pensado antes no contrato, se tivesse prestado mais atenção nesse contrato, teria evitado muito sofrimento que ele teve ali como empresário. Porque quando ele fez esse contrato, você tá bem. A gente até fala no curso de negociação que a gente tinha construído lá na escola,
que quando a gente pensa no acordo futuro, a gente vê no nosso melhor momento. Só que as pessoas vão ter os piores momentos. E naquele momento ele não deu tanta atenção para esse projeto, para esse contrato, e que ele, como empresário, teve muitos anos ali de trabalho por conta disso. E é nosso papel fazer o papel de advogado do diabo, né, doutor? Tem que tentar antever aquilo que pode vir a acontecer no futuro. Quando você está namorando, quando você está começando um negócio, está tudo muito bem. E o advogado, ele tem que tentar falar assim, ó, isso aqui vai dar errado em algum momento. Então, a gente tem que tentar, dentro do espírito humano, prever as piores coisas possíveis que possam acontecer e você tentar fazer a mitigação desse risco. Zerar risco não existe. Você não zera risco, mas você faz a redução dele, né? Você faz a mitigação de risco e prepara para uma eventual demanda lá na frente, né? Eu acho que eu gosto muito mais hoje de atuar no preventivo, em planejamento, do que no contencioso, né? Por quê? Porque o nosso judiciário, de fato, faz as pessoas irem à loucura, né? Estressa demais, as relações humanas, elas terminam, elas não terminam. Fica um conflito eterno. E você vai para o judiciário, acaba o relacionamento, você não consegue mais voltar a pacificação entre as partes, né? Então, a gente prefere muito mais atuar na conciliação, no preventivo, num contrato bem muito feito, né? Deixar muito claro para as partes como que vai funcionar a regra do jogo. Né? Se as partes entendem como vai funcionar a regra do jogo, você já elimina o problema futuro. É mais ou menos isso. E assim, doutor Roberto, até entrando um pouco na sua história, queria que você contasse um pouco. Você veio do meio empresarial e chegou para o jurídico, né? E hoje tem algumas atuações como presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem de Campo Grande. Então, assim, conta um pouquinho pra gente da sua história, como foi tudo isso. E agora, nessa vocação, nesse ímpeto de se colocar na vida pública pelo empresariado, que você sentiu a necessidade de agora se colocar, que você já vem trabalhando há um tempo, eu conheço muito da história, e agora você se colocou para continuar servindo de uma outra maneira. Assim como o meu amigo Eduardo aqui, eu acho também, o William também, né? Acho que os empreendedores, parece que você tem aquela situação de empreendedor nato e empreendedor por necessidade, né? Mas desde criança também eu vendia geladinho, vendia melancia, queria estar com meu pai lá no Lava Jato para ficar cuidando, fui chapeiro também na lanchonete quando ele tinha. Meu pai era engenheiro civil, então no segundo grau já, nos primeiros anos do segundo grau, que é o ensino médio hoje, né? Eu já desenhava, porque na época não tinha AutoCAD, era prancheta, papel manteiga, caneta de nanquim, né? E eu já acompanhava ele desenhando. Eu tinha muita facilidade com exatas, mas ao mesmo tempo eu tinha essa insatisfação com as coisas erradas, né? Minha primeira formação foi no Dom Bosco, né? Uma formação católica muito forte. Minha mãe era coordenadora de catequese da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Então, a gente já tinha essa situação. A gente fez nosso clube lá, que era criança mesmo, né? 4ª série, 5ª série, para fazer uma gibiteca, arrecadar recurso para ajudar as famílias carentes, que a gente ia ajudar lá pela escola, etc. E no segundo grau, eu tive a sorte de entrar no Projeto Master, que foi um projeto da Rede Estadual de Ensino, aqui do Mato Grosso do Sul, que era o Instituto de Educação de Campo Grande, que primeiro funcionou ali onde era o Museu Dom Bosco, na frente da Praça do Rádio, e depois foi lá para onde hoje é o Hércules Maimone. Só que aquele colégio era um projeto piloto para colocar os melhores alunos da rede estadual de ensino, e tinha aula o dia inteiro, né? Você tinha uma formação, tinha filosofia no segundo grau, tinha laboratórios de química, física, matemática, laboratório de matemática não tinha nem no Dom Bosco, né? E você tinha aulas muito boas de laboratório, que eu tive aulas melhores lá no segundo grau do que depois, no primeiro ano de engenharia, que eu acabei fazendo um pouquinho de engenharia civil também na UFMS. Aquela escola deu uma formação de entendimento da política de uma maneira geral muito boa, porque você tinha Grêmio Estudantil, Clube de Ciências e Cultura, oficina de publicidade e propaganda, quando nem existia ainda a faculdade de publicidade e propaganda, né? Estava muito no começo, tinha só a Escola Superior de Marketing, a ESPM, lá em São Paulo, né? Então, foi uma experiência fantástica. Infelizmente, aquele projeto acabou, né? Porque ele rivalizava muito com as escolas particulares, né? Você tinha gente que passava no ITA ali, era o primeiro colocado de medicina do FMS, né? Você tinha uma situação que o pessoal que vinha da rede estadual, que eram bons alunos que queriam realmente estudar, pegavam os melhores professores, e era muito rigoroso, né? Então, o pessoal estudava muito mesmo para poder passar na faculdade,
Era muito interessante. Eu até hoje... Modelo sensacional, Sensacional, sensacional. Formaram algumas lideranças lá. Tinha lá o Grêmio também, tinha o Juventude Socialista, então eu já comecei a conhecer. Só que aí, o que acontece? A gente tentava pensar por si próprio e não podia, né? Você tinha que seguir a cartilha. Então, logo no começo, eu já me senti um pouco fora do ninho ali nessa questão da política estudantil. Mas a gente aprendeu bastante, né? Eu fiz parte lá como presidente do Clube de Ciências. Que legal. A gente coordenou a Feira de Ciências lá na escola e depois da rede estadual também, a Feira de Ciências estadual. Eu tive projetos ali também, no meu caso era de matemática da Torre de Hanoi com uma teoria nova. Foi interessantíssimo, sabe? Foi uma vivência muito boa. Mas a minha dificuldade sempre foi saber o que fazer. Saber escolher. Não sei se para você também, né? Eu até pensei também numa época em psicologia, mas foi muito rápido. A minha irmã mais velha é psicóloga, né? A Cristiane, e para mim ela tem uma coisa já natural de entender as pessoas e poder ajudar. Eu era melhor em exatas. Eu cheguei lá, era muito tímido, né? Porque japonês sempre, a maioria das vezes é bem tímido. E aí eu queria me desafiar, né? Porque exatas para mim era muito fácil, era como se fosse palavras cruzadas. Aí eu comecei a entrar, inclusive, no curso de teatro, de artes cênicas, né? Para tentar desamarrar, para tentar vencer aquela timidez. E deu tão certo que depois a gente montou uma companhia de teatro lá na escola. Eu fiz algumas especializações com o Centro de Artes Laranjeira do Rio de Janeiro, que veio para cá. Fizemos apresentações de peças, fiz curso de direção teatral, até virei professor de teatro. Olha só, tudo isso no eu segundo não grau. conhecia essa parte. Tudo isso no segundo grau. Porque, e aí também tinha aquela situação, né? O que eu vou fazer no vestibular? A engenharia civil era meio natural, porque meu pai é engenheiro. Era engenheiro, né? Meu pai faleceu já. Ele era engenheiro civil. Eu sempre gostei muito. Falei, vou fazer o vestibular para os dois. Fazer engenharia e direito. Eu não era um excelente aluno de história, geografia, português, né? Tirava 8,5. Física, química, matemática era 10. Mas o resto não era tão bom assim. Então eu falei assim, de repente eu preciso melhorar nesse desenvolvimento de ciências humanas, né? Apesar de exercer muito bem, em muito tempo, a política estudantil lá na escola, né? A gente que preparava a eleição de diretor, tinha um colegiado escolar, né? E eu representava os alunos e a gente conduziu lá a eleição, etc. Estatuto, criação de estatuto, né? Desde aquela época lá, depois eu alterei nem era advogado ainda. Eu elaborava, fiz o estatuto, depois alterei, e aquilo foi dando um certo gosto pelo direito, né? E também na parte filosófica. Então, aí eu fiz engenharia e direito, o vestibular, passei nos dois, ou seja, não ajudou nada. Falei, o que eu passar, eu faço, né? E aí comecei a fazer engenharia e direito ao mesmo tempo. Nossa Senhora. O nerd, ele é diferente, né? Só que eu precisava trabalhar, sabe? Apesar do meu pai dar uma boa condição pra gente, mas eram 5 filhos, naquela época também a gente estava vivendo uma crise no país, né? Não estava muito fácil. Então, eu fazia engenharia de manhã, trabalhava numa empresa de construção, numa empresa de engenharia à tarde, e à noite eu fazia direito. Puxado. E nas horas vagas ainda tinham as peças de teatro pra gente ensaiar, etc., as aulas, né? Só que aí, engenharia, no segundo ano, ele invertia. Você tinha que estudar... porque, assim, a maior parte das aulas era de manhã e uma aula à tarde. Aí, no ano seguinte, era a maior parte das aulas à tarde e uma aula de manhã. Entendi. Sabe, eu acho que a Universidade Federal não é para quem precisa trabalhar. É uma das coisas que a gente precisa tentar rever. Porque é um curso que você tem, né, essa sistemática, ele coíbe o acadêmico de trabalhar. E se o aluno precisa? Se ele precisa manter a família? Ele vai para uma universidade particular para estudar à noite, né, que foi o meu caso. Então, o próprio meu patrão na época, né, que era o Maurício Saad, que era presidente do CREA, inclusive, adoro ele, e eu acho que ele tinha um certo parentesco com a Jane também, Resina. Acho que a esposa dele era... acho que era meio... parente família da Jane Resina. Ele falou, não dá, né, Roberto, eu preciso de você aqui à tarde. Aí eu falei, não, vou largar a engenharia, vou continuar direito, vou trabalhar para pagar a faculdade, porque era direito, era particular e era à noite, não CDB. Só tinha o CDB, na época acho que estava começando, não tinha o FMS, estava começando na Uniderp.
Cesup. Eu comecei o último ano, eu peguei o último ano da FUCMAT. Inclusive, meu primeiro ano foi aqui no Colégio Dom Bosco. Não tinha ainda o CDB lá em cima. O meu primeiro semestre foi aqui. Aí no segundo semestre que a gente mudou lá para Tamandaré, lá para o CDB. E aí eu comecei e fiquei no direito, trabalhando em empresa de engenharia, né? Aí depois eu trabalhei numa média empresa de engenharia. Eu tinha 17 anos, já era gerente administrativo. Essa empresa tinha dezenas de obras no estado inteiro. Mas era uma empresa de obra pública, já tive contato com algumas coisas que me incomodavam muito. E aí, com menos de 18 anos, eu já estava com um problema de inflamação gastrointestinal por conta de estresse do trabalho. Aí o médico falou para mim, você tem que rever o que você está fazendo, né? Saí de lá, sem ter outro emprego, sem nada, né? Porque eu sempre fui muito independente. Quando eu achava que não estava dando mais, mudava, né? E aí fui parar na Jane Resina, né? Eu fiz um mês de estágio só. Naquela época ela não tinha remuneração para estagiário, tá? Depois a gente mudou a política. Mas a Jane era fantástica, né? Ela era muito visionária. A minha advogada mais visionária do Mato Grosso do Sul era a Jane Resina, porque o primeiro curso de gestão empresarial da FGV ela já fez e já começou a implementar coisas que eram, sabe, de gestão empresarial no escritório de advocacia. Eu fiquei lá um pouco tempo, mas já levei um cliente no supermercado, porque eu estava no último ano de faculdade, aí eu fazia especialização em gestão empresarial, que era uma pós-graduação, mas sem ter formado ainda, e comecei o IBET também, no primeiro ano do IBET, sem ter formado ainda, que era especialização em direito tributário. E aí, o que acontece? Eu estava vendendo meu notebook, eu tive um notebook antes de ter um carro, que eu estava fazendo direito... Eu larguei a engenharia, quase que eu fiz cinema na USP. A minha sorte, talvez Deus sabe o que faz, né? Naquela época, a inscrição para o vestibular era por correio. E o correio entrou em greve. E a minha inscrição para o vestibular de cinema na USP não chegou. Senão... Hoje estava na TV. Talvez estava fazendo cinema. Roberto Chiro e Fernando Meirelles, né? Aí... Então, eu tinha também um projeto de iniciação científica na área de engenharia de computação. Eu era programador, né, já naquela época, autodidata, porque não fiz ciência de computação, mas comecei a desenvolver aplicativo, software, né, não era nem aplicativo o nome na época. Na faculdade de engenharia também, a melhor matéria que eu gostava era ciência de computação. Fiz um projeto de extensão científica do PIBIC, ligado ao CNPq, na área de engenharia de computação, tentando integrar, né, gestão empresarial e direito junto com estrutura de rede lógica de computador. E por conta disso, eu comprei um notebook antes de comprar um carro, porque o notebook naquela época era preço de um carro usado, né? Pro trabalho, tudo. Eu trabalhava em empresa de engenharia, saí de lá depois da Jane. Como que aconteceu isso? Eu estava vendendo meu notebook. E aí quem foi comprar era o dono de uma empresa de empreendimento imobiliário. Aí eu falei, não, mas já que você porque eu já tinha desenvolvido um software para a empresa de engenharia. Já que você é do ramo, olha só, eu vou deixar esse software aqui que eu desenvolvi para você utilizar na sua empresa, tem essa parte de gestão, etc e tal. Aí ele falou assim, o que você faz? Não, eu sou estagiário de direito, tal, não sei o quê. Eu falei, você não quer vir trabalhar comigo? E aí voltei para a área para o mercado de construção civil, de empreendimentos imobiliários, entrei. E a gente fez um planejamento estratégico, eu adoro planejamento estratégico, né? Sempre fui consultor dessa área também. E eu achava que a advocacia tinha que ser integrada com o planejamento estratégico. Você tem que saber, tudo bem, você quer chegar aonde daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Sua empresa está preparada para isso? Como que a gente prepara a empresa do ponto de vista contábil, do ponto de vista jurídico, né? Para você preparar esse passo a passo. Sim. Então, eu sempre fui muito ligado a essa questão da gestão empresarial, junto com o meio jurídico, junto com as regras do jogo. O direito nada mais é do que a regra do jogo. Você vai jogar banco imobiliário, por exemplo, né? Eu adorava. Então, você tem as regras ali que você tem que funcionar dentro delas. Se você entende bem as regras, você domina melhor o jogo, apesar do elemento sorte que tem também, né? A mesma coisa é nos negócios. Você tem um elemento que você não controla, que são as questões de mercado, né? As questões de sorte, às vezes, de oportunidades que aparecem. Mas se você está preparado de acordo com as regras estabelecidas no jogo, que são os instrumentos normativos jurídicos que existem no Brasil, você está mais preparado para esse jogo, né? Para enfrentar essa concorrência no mercado. O direito tributário ele tem que ser usado como uma ferramenta estratégica.
né? O planejamento tributário, o planejamento societário, você sempre vai usar ele como uma estratégia. Você quer abrir mercado, você quer abrir o capital da sua empresa daqui a algum tempo? Quando que você vai abrir o capital da sua empresa? Sua empresa vai crescer? Ou você quer ficar para sempre desse mesmo tamanho? Ah, não, quero transformar numa SA e abrir o capital em bolsa. E quando isso vai acontecer? Qual é o passo a passo disso? Como que você prepara a sua estrutura jurídica e contábil para chegar nesse ponto? Então, eu acho que tem tudo a ver com isso. E aí eu comecei a trabalhar e também formei, né, comecei a fazer a parte jurídica da empresa, mas o direito, quando você começa sozinho, ele leva 10 anos para você começar a ter retorno. Principalmente direito tributário, né? É real. Tem algumas áreas... Estudei e tal, mas isso Tem algumas áreas que você consegue. Por exemplo, trabalhista, ele é mais rápido, ele tem mais liquidez. Por isso que a maioria dos advogados recém-formados vai para o direito do trabalho, porque ele é mais rápido, tem mais liquidez, ele consegue ter recurso mais cedo. Tributário, não. Você vai plantar agora, de repente, para colher lá daqui a 5, 10 anos, né? E outra, você também tem que ganhar mercado, você tem que ser conhecido. Ninguém contrata um advogado recém-formado sem saber se ele tem capacidade. Exato. O mercado de advocacia hoje no Brasil, ele é muito personalíssimo, né? A não ser em São Paulo, que já saiu disso. Mas aqui é por indicação, né? Geralmente é por indicação que as pessoas contratam advogados. Então leva um tempo para você construir essa autoridade, essa confiança, né? E eu também sempre fui muito empreendedor serial, né? Que nem o William também, né? A gente tem isso daí. Então, eu tive construtora, empresa de empreendimento imobiliário, o salão de beleza, o Kings, né? Tive também um restaurante. O Kings foi meu um tempo também. Aí depois vendi para o Milton. E o Kings que me fez conhecer o pessoal, porque era um dos salões mais antigos. O Kings era mais velho do que eu na época, né? Da época da Barão? Não, ele já estava ali na Bahia. Estava na Bahia. Mas ele Ele foi na Barão, foi na Rui Barbosa, depois foi para Bahia, exatamente. E aí a High Society ia lá. Exatamente. Ele era um salão masculino, né? E ali que eu conheci o pessoal da ação comercial, os grandes empresários. E o Moreira, que era o dono antes, ele participava da ação comercial como diretor, inclusive diretor da colônia de férias. Aí ele falou, o Chiro, vai lá, né? Participa lá. E o Luica estava montando a chapa, o Luiz Fernando Boinaim. E aí eu fui participar dessa primeira vez lá, na primeira eleição do Luica, em 2005. O Luica como presidente, conheci lá o Polidoro, conheci lá o Fernando Amorim, o Omar, toda essa turma boa aí que eu gosto de estar junto, né? E percebi que eram pessoas que realmente queriam fazer a coisa certa, sabe? Que não era aquele que queria buscar benefícios próprios, queria fazer alguma coisa para dar que fosse bom para todo mundo, do bem comum, né? Aí você encontra ressonância com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa, né? E ali a gente começou um trabalho muito interessante na Associação Comercial Industrial de Campo Grande, que quando a gente começou, ele tinha 200 associados, né? Era uma coisa assim, meio que um clube de empresários. E aí a gente democratizou, abriu isso, né? Foi essa turma, essas pessoas, esses amigos que eu fiz ali, sabe, quando você encontra um lugar que fala assim, nossa, aqui que eu quero ficar, né? Que legal. Apesar de ser advogado, né, continuar advogando, tudo, eu tinha muito mais relação com a associação comercial do que com a própria OAB, né? Por conta dessa turma, dessas pessoas que eu gosto muito, né? E projeto de grupo, sempre foi projeto de grupo, não era uma questão pessoal, individual, de egos e vaidades, né? Era sempre buscando o bem comum de todo o setor empresarial. E por conta da ação comercial, essa questão tributária sempre foi a maior dor do empresário, né? E como tributarista, eu comecei a atuar bastante na defesa do setor como um todo, mesmo sem ganhar honorários, né? Porque, por exemplo, vocês excluíram 2.500 empresas do Simples. Era um prato cheio para você entrar com mandado de segurança, para fazer reinclusão, né? Ainda que seja R$2.000 cada um. Imagina, são 2.500 empresas, 2.500 clientes. Mas aí a gente foi lá, né? Fez a articulação junto ao governo para reincluir todo mundo numa tacada só, sem precisar entrar com nenhuma ação judicial, e o empresário não gastou um centavo com advogado, né? Então, do ponto de vista da advocacia, parece que você está perdendo, né, de ganhar honorário com aquilo. Mas você contribui também para a melhoria da sociedade, né? Ajuda os pequenos empresários que às vezes não tinham nem condição sequer de contratar advogado.
Tem empresas que têm condição, mas tem os pequenos que eles sofrem demais, né? É muito, está começando, é difícil ele ter recurso, de repente, para contratar um bom advogado, como o Eduardo, por exemplo. Parece, né? Ele que é o mestre, eu sou só seu estagiário. Tá bom. E a Thelma que é muito inteligente de manter você lá, viu? Se ela piscar... Não, ele é bom mesmo, ele é bom mesmo. Só que é claro que tudo aquilo que é bom tem um preço também, né, gente? Não pode ser, né, se nivelar por baixo, né? E os pequenos, às vezes, não têm condição. Aí é onde que a gente consegue ajudar? Na associação comercial, nessas entidades, né, que conseguem representar esses empresários. Aí a coisa foi acontecendo, a gente foi observando que quando uma lei ruim era aprovada, a gente tinha que penar 2 anos para tentar reverter no judiciário quando rápido. E durante esses 2 anos ela já causou prejuízo para todo o setor empresarial, para toda a sociedade, porque quem paga a conta no final sempre é a população. Aconteceu um caso em São Paulo, uma lei que prejudicava sobremaneira o mercado de crédito. Até eles conseguirem reverter, ela causou centenas de milhões de reais de prejuízo, né? Então, era problemático. O que a gente percebeu? E se a gente começasse a atuar no nascedouro, antes da lei ser aprovada? Evitar que uma lei ruim fosse aprovada para prejudicar a sociedade, para prejudicar a economia da cidade, do estado. E aí a gente começou com esse trabalho, nós começamos com esse trabalho do advocacy, né? Que é a assessoria legislativa e parlamentar, na Câmara, na Assembleia, analisando, vendo os projetos de leis que estão em tramitação, subsidiando os parlamentares de informações técnicas, né? Por que aquilo é ruim, qual o dano que aquilo vai causar na sociedade, conseguindo convencer alguns parlamentares de defender as nossas bandeiras, de defender a nossa causa. Sim. Isso começou em Campo Grande, aumentou para o estado, porque a gente, na capital, a gente conseguia fazer articulação na Assembleia. A mesma coisa em relação ao governo, né, o Poder Executivo, o governo a Prefeitura, o governo do Estado, a Secretaria de Finanças do município, a Secretaria de Fazenda do Estado, porque, às vezes, você precisa ter os técnicos entendendo qual é o problema para conseguir construir soluções em conjunto, né? Eu gosto muito de falar com os técnicos, porque se você chega com alguma proposta de cima para baixo, às vezes ela é mal recebida, né? Por uma questão política, né? Às vezes é ruim. Então, é melhor você fazer a construção em conjunto. Conversar antes, né, com o Poder Executivo. Trabalho preventivo novamente. Sempre no preventivo. Então, assim, você evita que a lei nasça, você consegue resolver alguns problemas. E isso daí depois eu consegui mobilizar também a nossa confederação, porque eu comecei a participar bastante da Ação Comercial de São Paulo, da nossa confederação lá, das reuniões, né? E não tinha, a gente motivou a criar o comitê jurídico da confederação, e depois também, dentro do âmbito do comitê jurídico, essa necessidade, porque o que o comitê jurídico fazia? Estudava as leis que estavam sendo aprovadas e os problemas que a gente tinha que entrar no STF, nos tribunais superiores, no STJ, muitas vezes como amicus curiae, porque a confederação tem um limite de alçada, né, a CACB. E aí nós conseguimos também ver outros estados, Santa Catarina já tinha um projeto estruturado de articulação de política e relação governamental, e a gente conseguiu lá também começar a fazer esse trabalho em conjunto no Congresso Nacional. Então, nós íamos mobilizar os nossos parlamentares, nossa bancada do Mato Grosso do Sul, tanto os deputados federais quanto os senadores. Santa Catarina mobilizava os deles, né? São Paulo já fazia um trabalho muito bem feito também de articulação política. A Ação Comercial de São Paulo é muito forte em nível nacional. E começamos a fazer esse trabalho lá em cima, né, com a ajuda do AFIF, que para mim é um dos grandes mestres que eu considero do associativismo empresarial do Brasil. AFIF Domingos? AFIF Domingos. Que juntos chegaremos, lá. Nossa senhora, cara, foi o meu primeiro voto para presidente. Sério? Eu não votava ainda. Mas eu lembro da campanha, não esquece desse juntos chegaremos lá, né? E o AFIF, naquela época, se ele tivesse ganho, o ministro da Fazenda dele já era o Guedes. Você imagina o que teria sido o Brasil, né? Se o AFIF tivesse ganho aquela época lá e o Guedes tivesse sido ministro da Fazenda, ministro da Economia. Então, a gente teria um avanço estrondoso, né? Mas a questão do Simples, a universalização do Simples, o aumento do teto, a criação do MEI. Então, tudo isso daí nós começamos a participar lá no Congresso Nacional. Esse trabalho preventivo social dentro do direito, porque nada mais é do que o direito também, né? A elaboração das leis
como que elas vão Você funcionar estava na dentro do criação jogo. do MEI lá, atuando na época da criação do MEI. A gente, o Afif, ele foi ministro, né, da micro e pequena empresa, depois foi presidente do Sebrae, e sempre que necessário nós estávamos lá para ajudar a articulação no Congresso Nacional. Para a criação hoje do que a gente tem, que é o MEI, que é uma oportunidade para vários empresários começarem a vida, as empresas, e mudar a realidade das famílias deles. E trazer ele para a formalidade, né? Dar um pouco mais de segurança para esse pequeno empreendedor. Né? Nós temos uma situação no Brasil que os empreendedores, eles são aquela parte da população que não tem CLT, não tem carteira assinada, não está protegido de nenhuma forma, e é quem faz a economia girar. É o pequeno, sabe, a cabeleireiro, o pipoqueiro, a manicure. Tem que olhar para esse pequeno empreendedor brasileiro, para ele se transformar num pequeno empresário, porque ele começa por necessidade, né? Sim, exatamente. A maioria dos nossos empreendedores começa por necessidade. E às vezes por falta de conhecimento, né? Ele não tem a devida estruturação. Mas não tinha nem segurança para ser visto pelo sistema, né? Porque ele era um trabalhador informal. Que sempre existiu, só que era relegado à margem da sociedade, do INSS, etc. Não tinha auxílio, né? Ou você era CLT, ou você era empresário que contratava CLT. Então, você não tinha esse empreendedor autônomo, que era uma grande gama de 70 milhões de brasileiros que ficavam à margem do sistema. E o MEI veio trazer todo mundo para dentro e dar valor para esse pequeno empreendedor, para que ele possa crescer e se tornar um pequeno empresário, depois um médio empresário, um grande empresário. Que legal. Então, primeiramente, o presidente da Associação Comercial, Renato Paniagua, ele sempre quando fala de vossa pessoa, ele fala que o Roberto Oshiro é uma das pessoas mais preparadas que eu conheço. Isso é o que eu só preciso expor isso aqui na mesa, porque ele sempre falou isso. Você, rapaz, o Roberto entende coisas assim que direcionam a gente de uma forma tal que um grande cidadão sul-mato-grossense. Não, esse é o cuidado até que o Dr. Roberto participou da criação do MEI, e hoje é um cuidado da Associação Comercial, conversando com o presidente Renato lá. Hoje, mais de 9.200, 9.000 e tantos associados, rumo aos 10 mil, e a grande maioria são pequenos empresários. Então, você vê hoje que a associação comercial, ela não pensa só no grande, pensa nos pequenos. Porque começa lá, você começa pequeno. É uma coisa que eu e o Eduardo sempre conversamos, a gente começa com um projeto pequeno. Você falou agora há pouco do segundo andar. Eu brinco, né? Isso tem muito a ver com planejamento também, né? Eu sempre falo para a nossa equipe que está começando agora no escritório. A gente tem uma tendência, quando é mais novo, a idealizar muito a vida, né? E a gente quer ganhar dinheiro, e a gente acha que depois do primeiro ano de faculdade já vai começar a estourar e tal, nanana. Calma que a vida não é assim, né? Então eu brinco para tentar simplificar a ideia do planejamento de carreira e até de uma empresa, é que você precisa querer chegar no segundo andar, né? Então você olha para o segundo andar, mas para você chegar lá você tem que subir a escada olhando para os degraus, senão você vai tropeçar e cair. E isso faz parte da estruturação de uma carreira ou da estruturação de um planejamento de uma empresa. Você pensa onde você quer chegar, agora o que eu vou fazer para chegar lá? Então agora vamos olhar aqui. De vez em quando você olha de novo para o segundo andar, mas volta e olha para o degrau, senão você vai tropeçar e vai cair. Né? E a gente precisa fazer isso em todas as áreas, inclusive no associativismo, dentro da estruturação de projeto de lei ou dentro da estruturação de um planejamento empresarial. E essa é essa visão legal, assim, que você vê sendo construída ali pela Associação Comercial com essa atuação do Dr. Roberto Oshiro na época do MEI, né? Era ter olhado hoje o que a gente tem dos MEIs, essa força que é o pequeno empresário, que foi visto lá atrás e participado. Eu até tava brincando com o Dr. Roberto desses dias, que era quase aquele filme, né? A gente não vê as coisas acontecendo, o Dr. Roberto Oshiro estava lá. A gente nem sabe, mas ele estava lá. A atuação de bastidor é importante, né? Isso aí. Na política, às vezes, você não pode ficar também expondo um determinado deputado, senador, vereador, ou o próprio governador, ou prefeito. A gente usa estratégias, como o Eduardo disse, também tem um planejamento estratégico no crescimento da ação comercial, né, de sair de 200 para 9.300, e também em cada projeto de lei, qual é a estratégia adequada, né? Por exemplo, tem uma lei lá que vai prejudicar os empresários, que vai obrigar todo mundo a colocar sprinkler, inclusive o pequenininho, que não tem nem condição.
chama o autor do projeto de lei, né, o vereador ou o deputado, conversa. Muitas vezes a gente consegue matar no nascedouro, não precisa nem fazer alarde, não precisa nem ir para a imprensa, né? Mas teve outras situações que a gente não conseguiu, teve que fazer uma articulação maior, até, em último caso, a gente, né, fala assim para a imprensa, fala, tá acontecendo isso, tem que comunicar à sociedade para pressionar os parlamentares, né? Um fato recente agora, essa questão do decreto lá, da instrução normativa lá, da portaria do ministro do Trabalho, né? Eu tive reunião com ele no ano passado, representando a confederação, a CACB. Ele tem adiado aquela questão do trabalho nos domingos feriados, né? Não é que a gente está prejudicando o trabalhador em relação ao trabalho no domingo feriado. Não, é para manter a lei que existe hoje, respeitando todos os direitos, pagando tudo que está preconizado na legislação, quando vai trabalhar os domingos feriados. O que eles estão colocando ali? Ah, não, só vai poder trabalhar se fizer um acordo com o sindicato. Ou seja, é para gerar, sabe, serviço para o sindicato poder cobrar do empresário e do trabalhador. E aí ele prorrogou de novo essa portaria. A gente gostaria até que ele já tivesse extinto, mas eu acredito que vai acabar extinguindo em agosto, quando vencer o prazo novamente. A gente continua articulando lá em cima para conseguir vencer mais essa etapa. Ela prejudica os grandes? Prejudica. Mas quem sofre mais o impacto econômico disso? O pequeno. Com certeza é o pequeno varejista, né? Essa é uma impressão legal que a gente pode trazer para a população e para o empreendedor, que ele acha que o grande só que tem os problemas. Não, os pequenos são os que mais sofrem. A média empresa é quem mais paga imposto, né? Eu acho que eu sinto isso, porque a gente não tem incentivo, a gente toma bordoada. O doutor Eduardo percebe isso na prática, que ele atende a gente lá. E eu acho que essa impressão que o empresário tem que ter é que assim, às vezes ele é pequeno, ele é médio ainda, mas ele quer ser grande, tá olhando o segundo andar, mas ele acha que às vezes essas atuações é só pro grande, nossa atuação é pro pequeno e pro médio. Exatamente. E a gente precisa enxergar esse associativismo como uma união de forças para conseguir algo que, eventualmente, eu sozinho não iria conseguir, mas se eu estiver aqui junto com o Dr. Roberto, eu consigo, né? Então, a Associação Comercial, a CONAGE, né, que é a confederação da qual a gente também faz parte, ela tem esse objetivo de trazer força às pessoas, e podem ser pessoas maiores, menores, né? E vai ser a união dessas pessoas que têm interesse em comum que vai fazer com que a gente consiga os resultados, seja num processo em trâmite lá no STJ ou STF, ou num projeto de lei que tramita ou na Câmara dos Vereadores aqui, ou na Câmara dos Deputados lá em Brasília. O trabalho em conjunto, ele é fundamental, né? Com esse escopo jurídico de antecipação é fundamental. Culturalmente, o Brasil, se a gente observar, é um país muito novo, né? É um país muito novo. O processo democrático do Brasil tem 30 e poucos anos por aí, né? Mas o trabalho preventivo vem crescendo devagarzinho, né? E o empresário hoje, que não tem uma orientação, um trabalho estratégico, como o doutor falou, fica para trás, né? É você andar no meio do... E antigamente, falou assim, a gente aprende... andando descalço, né? Na bordoada. Cara, a conta não é essa, a conta é quanto que você deixou de ganhar, exato, né? Por você não ter essa orientação, né? E às vezes uma bordoada dessa pode te derrubar, né? Nossa, você pode cair, bater a cabeça. Várias, exatamente. O preventivo, sem dúvida, né, doutor? É a melhor estrutura. E também, estar dentro de uma associação comercial, você consegue levar o seu problema. Né? Às vezes o problema que você está sofrendo é um problema comum. Se ele não é um problema isolado, é um problema do setor, a gente só vai conseguir saber se o empresário nos trouxer esse problema. A questão da exclusão do Simples veio do interior. Foram empresários do interior que começaram a falar, fui excluído, tal, vi ali no Diário Oficial do Estado. Aí que nós começamos a ver o que estava acontecendo. Mas se ele não comunica, como que a gente vai saber desse problema? Né? A questão da fiscalização, às vezes, excessiva em relação a determinadas normas, né? Por exemplo, aí no centro, em relação à cidade limpa, vamos trazer o problema, vamos trazer a prefeitura colocou um funcionário lá dentro da associação comercial, exclusivamente para atender os empresários ali do centro, né? Para poder resolver o problema, em vez de sair autuando, notificando, multando. O ideal é que o poder público ouvisse mais e atuasse de forma preventiva também. Não só para punir quem está empreendendo, quem está gerando emprego e renda na nossa cidade, mas para dar orientação. Tá na norma? Tudo bem, tem que fazer, tem que cumprir.
Mas por que você já vai chegar multando, já vai chegar autuando, fechando um negócio? Não. Traz para conversar, né? Faz um trabalho, porque a ação comercial às vezes consegue contratar um profissional mais barato que vai atender todo mundo, sabe? Então, assim, tem soluções ali que você consegue resolver só no associativismo. Por isso que é extremamente participar da associação comercial, do Conselho de Jovens Empresários, para trazer esses problemas que, de repente, a gente consegue dar alguma alternativa lá, né, doutor? Exatamente. Assim, doutor, né, continuando a sua história, você estava lá, começou a atuar nacional pela Confederação. Hoje nós temos também o doutor Eduardo, que está atuando ali pela Confederação Nacional de Jovens Empresários. Então, a gente tem seguido esses passos ali no Conselho de Jovens Empresários de atuar também nacionalmente. E foi algo que foi muito bem visto pela diretoria da associação, que você faz parte, pelo presidente Renato, de a gente trazer essa força da associação nacional. E você continuou para mim, então você participou do projeto Simples, você atuou na questão ali da criação dos MEIs. Reforma trabalhista, reforma tributária. E acho que foi uma ampliação do teto do FCO para empresas de comércio e serviço. Teve bastante coisa. Teve bastante atuações em tudo isso. E teve duas atuações que marcaram bastante, e eu queria que você contasse um pouquinho mais, que foi principalmente a questão da pandemia. Sim. Que foi uma questão pesada para os empresários, a gente sofreu muito, doutor, você já estava com a gente nessa época, né, doutor? Já. Foi uma coisa que a gente sofreu muito como empresário e sofreu porque a gente não sabia o que fazer com as pessoas que trabalhavam com a gente. Essa era a nossa dor, o que eu vou fazer com as pessoas que eu tenho que pagar? Então isso foi uma coisa que esbranqueceu o cabelo da nossa família, assim, porque a gente ficou muito preocupado. Então teve essa atuação na pandemia, e agora a situação na reforma tributária, que foi um trabalhão ali, para tentar amenizar, para tentar manter o Simples. Salvar o Simples. Exato. Conta um pouquinho pra gente dessas duas atuações. A reforma tributária, vamos começar pela segunda. A reforma tributária, nós colaboramos com algumas propostas de emendas constitucionais que estavam lá, principalmente do Simplifica Já do professor Alberto Macedo, a PEC do emprego do Marco Sintra, né? Foram pessoas que a gente começou a ter uma certa amizade até por conta da tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional. O Bernardo Api, a gente discutiu bastante com ele a proposta que ele tinha colocado e ela foi completamente desfigurada. Ele tinha alguns princípios ali que foram deixados de lado. Até essa por foi conta, que foi aprovada. Foi que foi aprovada, né? Porque ela pressupunha que você tinha uma alíquota única sem nenhuma exceção, a regra. Né? Isso faria com que a alíquota fosse um pouco menor para todos. Né? Ela pressupunha que você tinha ali uma não cumulatividade plena. Ou seja, você não vai acumular imposto em cada cadeia da produtiva. E também isso está sendo desfigurado nas leis complementares que o governo mandou para o Congresso. A gente continua articulando para derrubar coisas que são extremamente importantes. Ela não tinha o Simples mais. Né? Não tinha, ia acabar o Simples. Imagina o que isso significa para os pequenos empresários do nosso país. E aí a Confederação de Ciências Comerciais do Brasil colocou lá a cesta básica, foi uma articulação da Unex, né, da Abras também, para manter lá. A Abrazel via Unex também uma alíquota diferenciada para bares e restaurantes. Mas teve algumas coisas que entraram que são setores assim esquisitos, sabe? Jogos, não sei, que tem alíquota diferenciada. Bom, foi aprovada e a gente conseguiu, acho que a maior vitória da Confederação que nós conseguimos foi a manutenção do Simples e nós temos que ficar vigilantes agora, porque as leis complementares são 400 artigos, mais de 500 páginas. Então, assim, é uma coisa extremamente complexa. E uma das bandeiras que eles falavam era, vamos simplificar. Para o advogado tributarista está difícil de entender. E imagina para o empresário, imagina para o pequeno empresário. Para o contador, coitado, né? Ele vai ter que sofrer porque em 8 anos vai ter 2 regimes paralelos. Você vai ter que, no regime atual, que já é ruim, com um regime novo, talvez melhore, mas a gente não sabe como ainda. Está mutando no caminho. Então assim, o Renato Paniago, né, que tem o software de gerenciamento de pecuária, esse daí também ele vai ter que manter 2 regimes. Aquele que fatura acima de 3 milhões e 600, 6 milhões e 800, o pecuarista, ele vai ser uma contabilidade de empresa. Ele vai ter que fazer regime de crédito e débito do IVA, né, o IBS mais CBS, para depois saber quanto que ele vai ter que pagar na ponta. Então, assim, é uma coisa assim que... A última coisa que aconteceu foi simplificar, né? Eu não acho. Particularmente, por tudo que está no contexto, só se eles fizerem uns regimes, assim, uns softwares muito fortes do fisco para poder realmente, de fato, simplificar a vida do cidadão na ponta. Bom, reforma tributária foi isso. E aumento de aluguéis, né? Uma previsão. Não, isso, exatamente. Eu acho que o fato gerador de incidência desse novo imposto, ele é muito abrangente. A qualquer operação,
com bens e direitos. Não é só comércio de produtos e serviços. É qualquer operação com direito. Locação vai começar a pagar. Hoje não paga. Aluguel não paga. ISS não paga. ICMS não paga, né? Vai começar a pagar. IBS mais CBS. Se a alíquota for de 27,5%, o aumento no aluguel vai ser de 27,5%. Você imagina, o No ano que vem já. Empresário, No mas ano que vem. população vai pagar mais. Quem paga aluguel vai pagar. Mas arrendamento rural para o mercado de agronegócio, com as holdings, você faz arrendamento. O arrendamento rural vai pagar CBS mais CBS. Tem que fazer de novo um planejamento, todo mundo que fez vai ter que fazer de novo. Para o mercado de advocacia, dos advogados que mexem com holding, estruturação societária e também tributário, é uma maravilha, porque todo mundo vai ter que contratar de novo, refazer tudo. Você entende? Então, assim, é complicado. E tem que fazer, porque se não fizer vai ser pior. Muito, muito mais. É muito mais barato você refazer o planejamento do que você sofrer depois o pagamento de impostos além do que deveria. Né? Então, arrendamento rural, locação de veículo, o Uber. Quem vai sofrer é o motorista, é o usuário, porque o preço vai aumentar para o usuário na ponta. A conta sempre vai ser jogada para o contribuinte, para o consumidor. Não ache a população que ela não vai sofrer os impactos dessa reforma tributária. Se o imposto aumentar, o empresário é obrigado a colocar na composição do custo do produto e serviço. E vai repassar para quem paga a conta no final. Quem suporta toda essa carga tributária, ela não cumulativa até o consumidor final. Na hora que chega lá... No meio do caminho, o empresário se acredita do imposto recolhido pelo seu fornecedor e depois ele é tributado só naquilo que ele ganha, no valor agregado que ele colocou. Agora, quem paga o final das contas não tem crédito, ele vai pagar integralmente. Então, quem paga a conta sempre é a população, sempre é o cidadão, e por isso que o CJE fez o feirão do imposto, né? Para mostrar para a população que quem paga a conta, todo ano eles fazem, é ela, né? Só fazer uma parte aqui. Esse Conselho de Jovens Empresários, no meu entendimento, me desculpe, é o melhor que nós já tivemos. Né? Essa turma aí, o Eduardo também participando agora da CONAGE, o William já participa da CONAGE, que é a Confederação Nacional. Eu acho que segue os passos aí dessa diretoria que nós temos para poder dar continuidade no futuro das nossas lideranças do setor, né? Eu fico muito, muito feliz com a participação deles. Bom, na pandemia, o que foi a pandemia? O Renato, coitado, ele assumiu como presidente, já pegou a pandemia logo de cara. O Paniagua, a bomba, né? O Paniagua, ele assumiu o presidente, tá, pandemia. Então, na pandemia, era uma coisa nova que ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém tinha ideia de nada, todo mundo falava uma coisa diferente da outra. Cada dia um decreto diferente. Como associação comercial, nós já tínhamos construído essa representatividade e importância, fomos convidados a participar do Comitê de Gerenciamento de Crise do município de Campo Grande, né? O prefeito foi sensível também a colocar a sociedade participando desse processo, não só representantes do poder público, né, porque você tinha lá secretário de saúde, etc., você tinha Ministério Público, Defensoria, mas vamos colocar a sociedade se organizada também. Vamos olhar o lado do desenvolvimento econômico que está acontecendo aqui. Eu nunca trabalhei tanto na vida. Imagina. Nunca fiquei com o cabelo tão branco também, né? Aumentou o cabelo branco, trabalhei tanto, era muito decreto, era análise, aí tinha que passar para os empresários, né? Foi uma luta. Nós tivemos o prefeito, ele ouviu, né? Teve um momento que quase espanou, logo no início. Teve um momento que estava contra os empresários, sabe? Empresário de um lado e a saúde e a população, a vida do outro. Parecia que era ou a vida ou a economia. Ou o dinheiro, né? Ou a vida ou o trabalho, né? Mas o que eles não estavam observando? O grande empresário tem reservas, ele tem como, às vezes, sobreviver. Ele pode ter prejuízo, ele pode fechar, mas não vai morrer de fome. Agora, o pequeno, a manicure, o pipoqueiro, né? O cabeleireiro, ele trabalha para comer. Exatamente. Esse pessoal ia passar fome, ia passar necessidade grave. Como passou em algumas situações. A gente chegou, no início da pandemia, a gente chegou a arrecadar a cesta básica para os pequenos empreendedores. Porque não tinham o que comer. Ele tem que trabalhar para comprar comida. Ele trabalha de manhã para comprar almoço. Para comprar janta, entendeu? Então, não era essa questão ou economia ou a vida. Não, é conjunto isso. Você não tem o trabalho, né, o sustento da pessoa também é vida.
né? Como é que fica a vida dessa pessoa? Então, fizemos um trabalho muito técnico, de análise técnica das informações que eram nos trazidas. Houve alguns experimentos, né? Teve um lockdown inicial, Campo Grande, depois não teve mais. Foi a capital que menos fechou. Foi a capital que menos impacto econômico teve. E foi a capital que menos mortes, proporcional ao número de habitantes, teve também. Por quê? Porque nem sempre estava ligado ao funcionamento, ou abertura ou fechamento de empresa. Nós conseguimos colocar junto com a Semadur, o Dudu na época estava lá, e o Zé Mauro, secretário de saúde, que eu acho que fizeram um excelente trabalho também, nós conseguimos estabelecer protocolos de biossegurança, e o pessoal trabalhou final de semana, sábado e domingo, para poder estabelecer uns protocolos de segurança mínimos, para poder funcionar a empresa. O cidadão estava mais seguro trabalhando do que em casa tomando tereré, compartilhando. Ah, com certeza. Entende? Então, assim, era mais seguro no comércio, no trabalho, no escritório, né, do que em casa. Por que estabelecer o protocolo de biossegurança? Isso daí até tentou virar modelo para o resto do país. No âmbito do Comitê Jurídico da Confederação, e outros presidentes também de associações comerciais de outras capitais, nos pediam, por favor, me mande os modelos de decreto, me mande o modelo do protocolo de biossegurança que eu vou tentar implementar aqui. Só que eles não tinham ressonância no poder público lá e não conseguiram, né? Em outras cidades foi muito caótico. Teve, sabe, empresário preso, teve empresário que quebrou, teve o pequeno que passou necessidade, né? E aqui nós conseguimos estabelecer esse entendimento. É um trabalho mais de convencimento do poder público, né? Você tinha também a visão do Ministério Público, você tinha também a visão da Defensoria, que teve ações, nós tivemos que entrar como amigo escure, defendendo o nosso ponto de vista. Teve situações que a gente entrou com mandato de segurança contra decretos. Teve um decreto do governo do estado que queria fechar de novo, nós entramos com mandato de segurança. Depois eles recuaram, né? E aí restabeleceu. Mas você precisa também tomar providência jurídica quando o caso exige. E era um caráter de emergência. Às vezes não adiantava só você fazer essa articulação política ali. Você junta todas as ferramentas que você tem à disposição para defender o direito do empresário trabalhar, o direito do empreendedor trabalhar e ter o seu sustento. Foi isso que foi feito. Eu acho que, junto com o Renato também participou de várias reuniões tensas, negociação com o juiz, com o Tribunal de Justiça, porque a gente precisava, né, para poder manter o nosso pessoal, nossos empreendedores trabalhando aqui na cidade. Foi difícil, tinha gente que ligava chorando pra gente, no começo, depois ligou agradecendo muito, porque continuou podendo trabalhar, sustentar a sua família. O pessoal falava que lockdown era bom porque eles queriam... Por que eles queriam fechar? Eles falavam assim, não, a gente precisa reduzir leitos de trauma, né? O acidente de trânsito, por exemplo, vai lá e fica ocupando um leito no hospital, um leito de UTI que poderia ser usado para Covid. E aí fizeram uma experiência. E aí, nessa experiência da noite, né, que teve os pequenos lockdowns noturnos, né, que atrapalhou muito bares e restaurantes. O que aconteceu quando tinha esses lockdowns ali? Aumentou o trauma, né? Chegou a ter um caso lá, depois a Secretaria de Saúde trouxe lá no meio de uma reunião lá, que a manicure estava sem o sustento, não estava podendo trabalhar, pegou uma moto para poder fazer a entrega, porque é o que tinha, o que podia fazer era entrega. É fácil para um funcionário público que continua recebendo seu salário falar para fechar a cidade e ele vai continuar pedindo iFood, né, pedindo comida de entrega. Mas quem estava entregando? Aí ela pegou a moto, foi fazer a entrega, caiu, bateu a cabeça, traumatismo craniano. Estava internado no UTI, ocupando o leito Covid. Então o trauma não diminuiu, o trauma aumentou. Então a gente foi verificando, isso aqui não funciona, né? Então não adianta você fechar achando que vai reduzir leito de trauma, porque não vai, né? E aí foi através dos dados e da experimentação de uma coisa nova que você nunca tinha passado, tomando as decisões ali em conjunto, que a gente conseguiu convencer e manter. E Campo Grande, graças a Deus, sofreu menos na economia, não que não sofreu menos na economia e também na questão das mortes por Covid. Você sabe, doutor, que a gente que estuda empreendedorismo, e o empreendedorismo nessa cabeça que a gente vem alimentando, que é o empreendedorismo que é construir lideranças, que é gerar prosperidade para onde a gente está. E aí e você comentou do iFood ali, e é uma preocupação dos empreendedores, são os técnicos precários, né? A gente fala de tecnologia, tudo, e tem as pessoas que estão ficando à margem da tecnologia. São as pessoas que vão ter que se adaptar.
E essa é uma visão que nós principalmente temos como empresários de, cara, a gente precisa capacitar esse pessoal para as tecnologias, trazer essa visão. E é importante até puxar aqui pro Dr. Eduardo, qual que é a visão que você vê hoje, doutor? A gente vê hoje como uma solução associativismo. Então a gente vê. E como brilhou seus olhos para o associativismo ali de advogado? O Dr. Roberto Tschirra também contou essa experiência de defesa do empresário, que ele percebeu a importância de defender o empresário, que ele se colocou nesse meio, o sangue empreendedor brilhava lá, mas também de poder fazer alguma coisa que não fosse só na questão jurídica. E o que brilhou nos seus olhos para o associativismo, para essa visão de empreendedorismo? Bom, como eu contei no começo, eu tive uma etapa da minha vida em que eu desempenhava uma atividade ali dentro de uma instituição religiosa, né? E eu acho que a igreja, ela fomenta muito nas pessoas vamos mudar o mundo, né? Vamos ajudar as pessoas e tudo mais. Então, eu sempre tive isso dentro de mim, desde muito menino, por conta da igreja, né? E logo que eu entrei no trabalho, na advocacia, eu comecei a sentir falta, sabe? Essa necessidade de, poxa, poder fazer alguma coisa que não... É claro que a advocacia, inclusive, isso é algo que eu digo sempre para as pessoas, não é só sobre um processo, não é só sobre um trabalho, é sobre a vida de muita gente que está nas nossas mãos, né? São traumas que as pessoas sofreram, né? E ninguém procura a gente porque está muito feliz, né? Sempre é porque tem algum problema, alguma coisa, e a gente precisa se envolver ali para ajudar, né? Mas eu também senti essa necessidade de trazer esse auxílio, assim como o Dr. Roberto já tem uma experiência de muitos anos, né? Ajudando a construção mesmo do Estado, né? E nos levar, enquanto associação de classe, né? Uma associação organizada, quais são os interesses da nossa categoria. Então, também através do William, né? Que é um amigo de infância e cliente, foi um dos meus primeiros clientes assim na advocacia, né, da advocacia recorrente, né, que pagavam por mês, e a família dele já estava dentro da associação comercial. E aí o William, Dr. Oshiro, inclusive. Pois é, pra você ver, né, tudo foi um desafio, uma levou tríade. Tempo, viu? E aí assim, quando eu cheguei, aparentemente já tinha sido muito natural o teu ingresso, né, por conta do teu pai. Então você já tinha entrado aí na associação, já estava assumindo a responsabilidade do CJE, e aí o William começou a me convidar, e vamos, aí comecei aí e tal. Você começa a fazer networking, você começa a dividir experiências, dividir dores, você começa a perceber uma frase que você sempre tem, né? Que a tua dor, você que às vezes está ali solitário, né? Não é só tua, que outra pessoa está passando pela mesma situação, e que aí a gente precisa levar essa informação para a associação, que a gente vai perceber que é a dor de várias pessoas, e aí a associação vai poder fazer uma tomada de iniciativa para que haja uma modificação ali daquele cenário, né? Então, quando eu comecei a perceber essa força do associativismo, eu me interessei. E foi muito natural também, né, o ingresso, porque eu também entendo o seguinte, eu quero fazer parte, né, naquele momento ali, esse era um desejo, mas eu também entendia que eu não, em razão da idade, de ser novo, de estar começando, eu também não tinha tempo a perder, né? Então não posso gastar a hora que o nosso trabalho, que é peticionar, cuidar de prazo, prospectar cliente, eu não podia gastá-lo numa reunião que às vezes não ia ter um fruto, porque eu tinha assim o medo de ingressar no associativismo e demorar para engrenar, sabe? De ser aquele negócio de fica conversando na reunião, não. Sem time para isso. E quando eu entrei na Conagem especial, né, que o William me convidou para assumir uma responsabilidade efetiva, aí eu já não ia mais ser apenas um membro participante como eu estava no CJE. Ele falou assim, a gente precisa de alguém para coordenar um projeto que vai ser um braço disso que o Dr. Roberto tá fazendo aqui através da Associação Comercial, que vai ser nessa confederação para ingressar em processos judiciais que sejam de interesse da classe. Na época foi uma demanda do OMS, de uma reunião dos nossos conselheiros que pediram para a gestão da Conagem, na época o presidente Marcos Mafia entendeu com bons olhos essa reivindicação e pediu uma sugestão. Então, assim, esse foi o ponto. O presidente Marcos Mafia, na época, através do diretor executivo com o Daniel Clodoal, trouxeram o Edu,
E o Edu colocou algumas exigências pra atuar, assim, meu. Foi... eu eu participei até... da indicação e depois eu deixei, porque assim, ele falou, olha, se eu pego, se for pra executar, você pode contar um pouquinho mais. Aí assim, brincando, né? Eu realmente trouxe essas exigências, mas não como alguém que, vou trazer umas exigências, tipo estrelinha, né? Só vou participar. Não, é porque eu queria que acontecesse e eu não tinha tanto tempo pra demandar numa coisa que não fosse rodar, não ia querer gastar minha hora à toa, né? Então eu cheguei e falei, eu preciso entender primeiro o andar que eu quero chegar, né? E vamos desmembrar os degraus. Então, qual é a missão? Qual é a visão? Quais são os valores? O que vocês querem que seja feito? Isso. Aí tá, depois que definiu, beleza, agora eu só trabalho com prazo, eu sou advogado. Então você fala pra mim, vamos fazer na semana que vem. Tá, semana que vem que dia, que horas, quanto tempo de reunião, que eu também não vou chegar aqui pra gente fazer uma reunião de 5 horas. Vamos chegar com foco. Então, essas foram as minhas primeiras exigências, assim, pro comitê, né? Acho que a minha intenção, na verdade, era contribuir com todo mundo, porque a gente percebe também que muitas pessoas não querem ficar ali, porque também sentem que estão gastando uma hora, né, e tal, enfim. Então, montamos essa estrutura, e aí decidimos quais seriam os processos judiciais. Então, hoje, a CONAGE era uma pauta que faltava enquanto confederação, né? Só para quem não está nos ouvindo e não conhece, a CONAGE é a Confederação Nacional de Jovens Empresários. Então ela é estilo uma associação comercial, mas ela tem esse foco no jovem empreendedor, nas pessoas de menos idade que estão começando e que precisam desse auxílio associativista para que exatamente, tanto para direcionamento para o próprio negócio, quanto para uma representatividade dentro do Estado, né? Então, montamos aí, num primeiro momento, uma equipe que nos ajuda com esse projeto e definimos, porque assim, projetos de lei, processos são inúmeros, né? Se eu pegar uma lista, por exemplo, falar todos os processos que estão afetados com repercussão geral no STF, dentro do próprio sistema do STF, poxa vida, vai vir 1 milhão de coisas e às vezes, fazendo essa análise, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, o que a gente fez? A gente fez uma divisão de trabalho, trouxemos uma equipe, falamos quais são as necessidades de vocês. Mais uma vez, a instituição ouvindo, né, a ponta, e o conselho da CONAGE trouxe algumas dores ali que poderiam ser objeto de estudo. A gente identificou se existiam projetos de lei ou não que versavam sobre aquela matéria, se tinham processos ou não afetados ali no Tribunal de Justiça ou no STF. E aí fizemos uma escolha dentro daquilo do binômio, né? Necessidade versus possibilidade. Então, qual era a necessidade do empresário, mas qual a nossa possibilidade de confederação de atuação, né? O Dr. Roberto, por exemplo, já tem muito mais tempo de experiência, já tem uma trajetória, né, no associativismo, e a associação que ele faz parte também já tem muito mais força para comprar algumas brigas, né? Nós, enquanto CONAGE, ainda somos pequenos, né? E falamos assim, tá, dentro disso aqui, o que a gente pode assumir e falar que essa briga a gente pode comprar. Então, definimos quais seriam esses projetos. Isso foi submetido, né, à diretoria e tudo mais. O pessoal aprovou o nosso projeto, que foi agora em Florianópolis, né, que a gente fez a apresentação. Definimos ali alguns processos de matéria tributária, outros de matéria civil, de matéria empresarial, que vão ter um impacto em praticamente todos os setores. Só a título de exemplo, um dos processos que estão tramitando, que a gente vai entrar, está sendo discutido no STJ sobre a possibilidade da desconsideração da pessoa jurídica ter menos requisitos ali do que aquilo que está previsto no artigo 50 do Código Civil, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem a pessoa da empresa, ela é diferente da pessoa do sócio, né? Então, a dívida da empresa, via de regra, ela não respinga no patrimônio que o sócio tem na pessoa física dele. Mas a lei prevê o seguinte, olha, em algumas hipóteses, então se houver uma confusão patrimonial entre o patrimônio da empresa e o patrimônio desse sócio, se houver um desvirtuamento de finalidade daquilo que está no objeto social, enfim, alguns requisitos um pouquinho rígidos, ele fala assim, nessa situação a gente vai atingir o patrimônio do sócio, apenas e tão somente nessa situação. E aí está tramitando no STJ um processo que ele está com repercussão geral. Isso quer dizer que a decisão que for dada nele afeta
todo mundo, né? Tem um efeito erga omnes que a gente fala, vai se aplicar a todas as pessoas, que diz o seguinte, o simples fato da empresa não ter dinheiro já é suficiente para atingir o patrimônio do sócio. Mas veja bem, não é assim, né? A estrutura jurídica foi pensada lá atrás, quando foi criada a lei, para fomentar o empreendedorismo, que houvesse essa separação de patrimônio, né? E agora a gente está tramitando em um processo que pode desfazer isso que foi criado, e aí todos nós aqui empreendedores vamos correr o risco com o nosso CPF pelas dívidas dos negócios. Então veja, a gente olhou e falou assim, essa briga a gente pode comprar, a gente tem braço e tem um impacto em todo mundo. Então aí nós decidimos entrar nesse processo como amicus curiae, fomentar a tese que está sendo apresentada ali pelo empresário, a gente vai construir algo ainda um pouco mais robusto para ser apresentado nesse processo, e nós, enquanto associação, teremos depois o direito de fazer sustentação oral no processo, aí vai fazer os bastidores de conversar com os ministros e tudo mais, tudo na intenção de contribuir com o empresário, né? Então, isso me brilhou os olhos, respondendo a tua pergunta inicial, né? A gente ter a possibilidade de ter um trabalho que vai impactar a vida das pessoas, a vida dos negócios, e que às vezes as pessoas não sabem, né? As pessoas não sabem que isso está acontecendo, elas não sabem que tem um processo lá tramitando, e que a depender da decisão, aí fala, não é eu não sou eu que sou parte do processo, dane-se, né? Cara, a depender da decisão que tem ali, isso afeta o teu negócio e o de todo mundo, assim como é a reforma tributária. As pessoas não têm noção, entendeu? E aí nós, enquanto associação, e que às vezes ali é composta por pessoas que têm uma instrução maior, por pessoas que estão vivenciando, né, o dia a dia do sistema, a gente quer poder ajudar e a gente quer alertar, enquanto uma associação de classe, que vocês precisam desse auxílio, sabe? Que o empresário ele precisa dessa ajuda porque pode haver um impacto na vida das pessoas que elas não têm noção. Só complementando aqui acerca da reforma tributária, por exemplo, passou-se a reforma tributária, ela enxugou o sistema que estava na Constituição e delegou as normas para a lei complementar. Então, muita coisa que a gente sabia como era o sistema, porque ele estava no texto constitucional, hoje não está mais. E aí as leis complementares que estão tramitando, porque eles falaram assim, então, vamos criar a regra geral, vai ser essa daqui, e depois a gente resolve como que vai ser as leis que vão regular os fatos geradores eventuais mesmo do dia a dia. E aí fizeram concessão de lá, de cá, houve um desvirtuamento, né, de muitas ideias iniciais e tal, e conseguiram aprovar assim um Frankenstein, né, uma aberraçãozinha. E teve um movimento político muito grande quando houve a aprovação da reforma, mas agora a gente vê que deu aquela quietada na população, sabe? E agora que é a pior parte. É agora que a gente precisa ter um enfrentamento ali enquanto associação de classe. Porque é agora que as regras do jogo vão ser definidas. E ninguém sabe disso. É agora que tem projeto de lei lá com 500 e tantos artigos, não sei quantas milhões de páginas, que pra gente tributarista você olha e você fala assim, meu Deus, toda a ideia de fato gerador, de hipótese consequente aqui, você olha e você fala... São 5 mil novos conceitos criados. Que é critério, se a gente for ser técnico aqui, né? Qual que é o critério material dessa bênção desse negócio? Não tem, regra matriz, acho que o Paulo de Barros Carvalho vai ter que reescrever o livro. Coitado, deve estar desesperado ali. Pra gente, enquanto técnico da área, a gente também fica... realmente o Frankenstein, um laboratório, né? Uma coisa que nasceu... É novo um laboratório pra todo mundo. Com a vida de todo mundo. Quando a gente pensa assim, o sistema, né? Poxa, não estava bom, precisaríamos mudar. Mas foram tantos anos para a construção né, para dar resposta a alguns questionamentos, que você podia partir desse pressuposto e criar algo diferente, né? E pensar, mas não, falaram assim, tá tudo ruim, joga tudo fora e vamos começar do zero. Poxa, a ideia de maturidade da vida não existe, né? Assim, da experiência e tal. Não, vamos criar, inventa um negócio novo e tudo mais. Então, nós, enquanto Conage, enquanto associação comercial, enquanto CJI, a gente quer participar disso. A gente quer não permitir com que as coisas sejam levadas a toque de caixa dentro do Estado, o que pode acontecer, entendeu? Se não tiver a gente que é interessado lá,
o negócio só vai. É igual o Dr. Roberto Chiro comentou, se não tivesse lá a associação pela CSB, não teria mais Simples Nacional hoje, né? Ó um ponto, né, dessa importância. E o grande ponto é a importância, né, do jovem empresário estar atento, né, em todas essas mutações que a política gera, né, as ações. Então, assim, é fundamental esse entendimento do mundo jurídico, né, nas ações que elas mudam, né, para o empreendedor. Isso, a importância de nós, como empresários, uma associação, termos advogados competentes com veia empresarial para ajudar a gente a se locomover nesse meio, né? Porque o empresário, a gente está meio perdido nesse mundo, as regras do jogo mudam, como o doutor trouxe, é a regra do jogo, mas essa regra está mudando bastante, né? Então, o empresário precisa desse suporte jurídico e precisa de advogados com veia empresarial. E daí que eu quero até trazer uma pergunta para o Dr. Roberto Chiro, usando a frase do Dr. Eduardo, que realmente não foi uma coisa que foi sendo construída, né? Eles pegaram a reforma tributária, jogaram fora e fizeram algo novo. E agora eu quero trazer essa analogia ali para o Dr. Roberto Chiro. A gente vê essa trajetória do Dr. Roberto Chiro como um empresário, como advogado, alguém das heranças, que defende a classe empresarial há muitos anos, e agora se colocou o nome dele à disposição para essa cláusula. É diferente um pouco da reforma tributária, que não foi novo, né? É uma coisa que tem sido construída. E, assim, doutor Roberto, a nossa pergunta talvez hoje é por quê? Porque a gente sabe que como empresário, uma coisa que a gente sempre conversa aqui, o doutor Eduardo, a vida pública ela é muito desgastante para o empresário. E você deixa de ganhar dinheiro, você deixa de cuidar da sua família, você expõe muitas vezes a sua família, e você assumiu um desafio, se colocando como pré-candidato, e um desafio de um sacrifício pessoal muito grande. E eu queria que você explicasse realmente um pouquinho do porquê você se colocar, você já tem defendido o empresário, tem doado o seu tempo, e agora você vai se doar ainda mais nessa situação. Aquela questão, quando a gente pensa, chega de sacrificar, não, vou sacrificar um pouco mais pelo empresário, a gente como... É um ponto importante para falar aqui para vocês, mas a gente não... Como diretores da associação comercial, como membros do CJE, o tempo que a gente tem ele não é remunerado. Então, assim, o presidente Nato Paniago, que é hoje também o presidente da associação, ele não é remunerado, é associativista. A gente doa nosso tempo, a gente deixa de estar nas nossas empresas para pensar em outros empresários que às vezes não estão nem ligando para isso. E a gente está lá se doando. E daí agora você vê um passo, você vê assim, além de toda essa doação que nós aqui fazemos, como empresários, de tempo, de esforço, que o Dr. Eduardo está falando de trabalhos nacionais, isso aqui é trabalho a mais, né? É menos tempo para o nosso negócio, menos tempo para nossa família, é uma coisa bonita. E daí você vai falar, não, agora topou o desafio ainda de colocar o seu nome. Como que é esse sentimento, essa sensação, como que é esse propósito? Tomada de decisão, né? Eu aprendi bastante nessas 2 décadas lá com as lideranças empresariais da Associação Comercial, de outras entidades, daqui, de São Paulo, de outros lugares do Brasil, né? Hoje eu faço a coordenação de articulação política e relações governamentais da Confederação lá em Brasília. E fala assim, mas por que então você vai ficar distrito no município de Campo Grande, né? Na Câmara Municipal, seja no Poder Executivo, seja de qualquer forma. Acontece que a gente sempre tenta formar uma bancada, né? Nós temos ações parlamentares lá, do empreendedorismo, do comércio e serviços, lá no Congresso. Aqui nós temos deputados amigos que levam também as nossas bandeiras, vereadores também. Mas o que a gente sente, às vezes, por mais boa vontade que tenham, ele não vive isso na pele. Ele não sabe a dor, ele não sente a dor que o empresário, que o empreendedor sente. Teve uma situação, uma ocasião, que um deputado amigo meu pediu para o presidente da Assembleia que nós usássemos a tribuna. E foi negado. Se você é um parlamentar, a sua palavra nunca vai ser negada. Seu direito de falar nunca vai ser cassado. Pelo menos é assim que é para ser, né? Até por enquanto, até hoje. Não mudaram a regra ainda. Eu estava lá semana passada em Brasília, comemorando a Lei de Liberdade Econômica na Câmara, e o Marcel Van Hatten, né, falou assim, eu vou falar porque eu tenho imunidade parlamentar. Ele podia falar o que ele falou. Eu não vou nem repetir aqui o que ele falou, porque nós não temos imunidade parlamentar, né? Teve algumas ocasiões, na época que o Polidoro era presidente, que o presidente da Câmara ainda falou assim, você quer fazer isso? Então vem aqui. Por que você não se candidata? Já que vocês estão dizendo que vocês representam a sociedade.
Por que você não se candidata, não tem voto e vem aqui? Você não tem voto. A gente teve que ouvir essas coisas já há algum tempo, né? Não foi só uma vez, não, né? E falar assim, ó, vocês não têm voto? O setor empresarial não é forte, né? Vocês não estão defendendo os empreendedores, então por que vocês não elegem? Entendeu? Então, assim, o Renato e outras lideranças também, né? Sentindo essa necessidade, decidiram montar um projeto político de representatividade, de grupo, não um projeto pessoal, sabe? A pessoa que quer se eleger e tal e continuar a vida inteira como carreira política. Não é isso, né? E foi perguntado para várias lideranças, né? Quem poderia colocar o nome à disposição. O problema é que os empresários, às vezes, cada um tem lá as suas dificuldades, seus problemas, eu também tenho, tá? Não que eu não tenho. Mas aí solicitaram e pediram, falaram, Chiro, você está mais bem preparado, você já tem feito esse trabalho, né, de bastidor há bastante tempo, já adquiriu uma experiência na questão das articulações políticas, né, consegue falar tecnicamente de maneira mais adequada, né, e sabe a dor que todos nós sentimos. Então, você tem o DNA associativista, você tem o DNA do setor empresarial, das lideranças, e nós gostaríamos que você pudesse colocar um nome à disposição nesse projeto inicial, né? Porque é um projeto de médio e longo prazo que nós precisamos construir em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Essas novas lideranças que estão surgindo, é porque nós precisamos da continuidade, né? E eu acho que tem que ser isso, sabe? Você tem que contribuir, dar sua parcela de contribuição, depois, né, vem outra pessoa também que se doa um pouco, porque tem que dividir essa responsabilidade. Então, William, quando eles me solicitaram, eu sempre fui de grupo. Na associação comercial, inclusive, né? Eu sempre defendi muito o grupo. Independente de quem fosse o presidente, eu ia estar lá para servir, né? E sem egos de vaidade, sem querer ser a pessoa, nada, né? E o nosso pessoal também é assim, o Renato é assim, o Polidoro é assim, o Omar é assim, né? Não está muito preocupado com egos e vaidades, eles querem servir, eles querem que o ambiente de negócio seja melhor para todo mundo. A nossa missão é construir uma sociedade melhor, é construir um país melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, que tenha mais oportunidades, liberdade econômica para trabalhar, para investir, para crescer, para ter esse nosso desenvolvimento econômico, para gerar emprego e renda para a nossa população. Então, é diante desse objetivo, dessa missão, que nós colocamos o nome à disposição como pré-candidato para encarar esse desafio, né? Óbvio que a gente não faz nada sozinho, é óbvio que nós estamos dentro de um contexto com outras lideranças políticas também e vamos continuar fazendo as articulações que são necessárias para atingir os objetivos, né? Não adianta nada você levantar a bandeira só por levantar, sendo que não deu resultado nenhum para o empreendedor lá na ponta. Então, nós temos que fazer ações que realmente vai trazer benefício para o pequeno empreendedor, o pequeno empresário da nossa cidade. Eu vou só aproveitar e usar da fala inicial que você fez acerca disso e o que o Dr. Roberto Chiro falou agora. Vou fazer uma citação de um texto bíblico, que a Bíblia fala assim, que se conhece a qualidade da árvore pelo fruto, né? Então, a gente vê que o Dr. Roberto Chiro já tem um fruto ao longo de todos esses anos dentro da associação comercial, né? Então a gente sabe que é uma boa árvore e que vai gerar bons frutos, seja dentro da política, seja dentro da advocacia, a gente sabe que vai ser um trabalho bem feito, sabe? E é por isso que nós, enquanto grupo, né, a gente apoia esse nome, porque a gente sabe que vai ter a representatividade que nós precisamos e que nós já temos feito ao longo de todo esse tempo, né, dentro da associação comercial, já entendemos essas dores de anos, né? Já é uma experiência de muito tempo, de vivência. Então a gente sabe que o fruto é bom porque a árvore é boa, né? E a árvore é boa porque nós vemos o fruto que foi dado ao longo de todos esses anos. É verdade. E o mais importante, é lógico, que doutor Roberto, você é pré-candidato. Pré-candidato. Né? Elevar a qualidade da Câmara Municipal, né? Isso é primordial, né? Você dá qualidade, né, de conhecimento. Você contou a sua história, eu não sabia essa sua história. Te digo que a minha torcida agora é muito maior, entendeu? Obrigado. De verdade, que você fez pela sociedade e pelo grupo também, então, poxa, é sensacional. Toda a sorte do mundo para você. Obrigado, Cláudio. Toda a sorte do mundo. Para nós, né? E esse ponto interessante que o Dr. Eduardo trouxe,
E eu queria aproveitar uma fala ali do presidente Renato Paniagua, da associação, que esse é um ponto que é bem interessante desse grupo de gestão, de tirar esses egos e vaidades. Eu falo isso pro presidente Renato sempre que eu vejo. Ele, juntamente com o Dr. Oshiro e a diretoria, foram quem incentivou o Conselho de Jovens Empresários. Para quem não sabe, o Conselho de Jovens Empresários é um projeto de sucessão da Associação Comercial de criar novas lideranças. E são poucas as pessoas que se colocam para criar novas lideranças. Porque se você tem um ego, a liderança ela compete. Então você vê hoje esse trabalho do presidente, da diretoria, juntamente com o Dr. Roberto Oshiro, de criar lideranças que dão um espaço para o Eduardo trabalhar. E a gente vê essa liderança, como é importante uma liderança, que tem um livro que eu gosto muito, que a Empresa Fez para Vencer, do Jim Collins, fala liderança nível 5, que é uma liderança que se preocupa com o projeto. Eu falo sempre isso pro presidente, eu falo, olha, essa é a liderança que faz rodar um conselho, que faz rodar agora um projeto que o Dr. Oshiro tem se colocado à disposição, essa liderança, esse grupo, hoje através do presidente Renato, através dos diretores, dos vice-presidentes, olha a importância desse projeto. E eu trago também essa presença para nossa empresa, sabe? Tem uma frase que eu acho incrível de uma empresa de Portugal, que é, a sucessão, ela pega a empresa para deixar ela melhor. Então, assim, eu sempre tive essa visão como sucessor, ou ali como coordenador do Conselho de Jovens Empresários, que a nossa ideia não era construir o William, construir eu como empresário nas minhas empresas, ou eu como associativista, que tem uns líderes associativistas que querem ser os grandes líderes associativistas, mas isso é consequência. O foco é sempre o projeto, é sempre a construção e a liderança. E a gente é muito confortável de trabalhar com o conselho porque a gente tem esse respaldo da diretoria. Sim. Esse respaldo da presidência, da diretoria ali que eu falo agora, vou falar em nome do Roberto Oshiro também pela diretoria. E essas pessoas, elas permitem que você tenha um conselho forte, que você tenha novas lideranças, que você construa empresários melhores. Um dos grandes projetos do CJT é cultivar lideranças. Daí tem aquela frase, cultivar lideranças que gerem impacto para o nosso estado. Então, cultivar lideranças é isso. E para cultivar lideranças, você precisa de um grupo que negue os egos e vaidades e se foque em construir pessoas e construir novos projetos. E talvez seja um foco, até vou deixar essa palavra para o Eduardo falar do conselho tudo, que eu acho que tem um erro agora, falando como alguém de sucessão, que eu vivencio, graças a Deus a minha família deu espaço para a sucessão, a gente faz parte, mas é o erro, inclusive, que eu sinto nos empresários de sucessão, que eles não entendem essa formação de liderança do filho dele, como alguém que tem que ser formado, como alguém que vai vir e tem que negar, às vezes, um pouquinho do próprio ego para conseguir construir essa liderança. E aqui eu deixo até um convite, que a associação é até um ensinamento de sucessão empresarial para os empresários. Coloca fazer parte ajuda. E é isso, eu queria que você contribuísse. Só para a gente ir chegando ao nosso fim também, eu digo assim, que a única certeza que nós temos na vida é a morte, né? Então, se a gente quer que o projeto se perpetue, a gente não pode focar só em nós, né? Eu não vou trabalhar enquanto eu, Eduardo, advogado, que quero. Né? Acho que é o projeto, é o trabalho e esse brilho, digamos assim, né? Esse posto, esse respeito, ele vai vir como consequência, não pode ser o grande objetivo. Então, acho que todo mundo pensando isso, partindo dessa premissa de que do pó viemos, ao pó voltaremos, você foca no projeto e no trabalho e bora lá. E essa aí é os resultados que tem vindo hoje, né? A gente tem o Feirão do Impulso, a gente tem agora o Dr. Roberto Oshiro, que pelo projeto, e daí esse é um ponto interessante de falar, pelo projeto se colocou à disposição. E isso é forte, assim, você vê ali o presidente Renato Paniagua, ele se colocou à disposição como presidente da associação e muitas vezes ele está lá e não está lá com a família, não está com a empresa. Você vê os diretores, os membros do CJ fazendo isso, você vê agora o Dr. Roberto Oshiro, que faz isso há um tempo lá em Brasília também, que pelo projeto tem que viajar para Brasília, que pelo projeto às vezes não está aqui com a família, com a esposa, com os filhos. O Dr. Roberto Oshiro tem quantos filhos, doutor? 3 filhos. Então, assim, pelo projeto, pela construção de algo melhor, ele abdica. Então, essa importância de empresários, de pessoas que realmente pensam no projeto, e a gente vê agora, e deixando essa mensagem, né? Eu acho que o empreendedor que tem sucesso, que tem frutos, como o Dr. Eduardo trouxe, como a gente vê ali no Dr. Roberto Oshiro, no próprio Dr. Eduardo também, um advogado extremamente competente, que tem feito grandes projetos ali no associativismo e privado também, é essa capacidade de pensar no projeto.
e agora você vê uma missão de um projeto e que vai trazer realmente muito benefício para a população. E é um benefício mais para os outros do que pessoal, né? Porque pessoalmente, às vezes não compensa, né? Pessoalmente, você fala, não vale a pena. Mas pelo projeto, pelo propósito, se coloca à disposição, vai trilhar esse caminho de desafios e tenho certeza que vai ser muito bem visto, vai ser um sucesso muito grande. A gente deseja sorte, deseja... Toda sorte do mundo, de verdade. Obrigado. De verdade. E o lado social, né? Vocês estão construindo líderes ali. Então, Essa é a ideia. Essa falta de liderança nacional, municipal, estadual, o Brasil precisa de líderes, né? Então, com o trabalho planejado, né, preventivo, você consegue ir lapidando e construindo, né? Você pode errar, porém, aqui é o melhor caminho, né? E as experiências que vão se passando dentro da associação, dentro do CJE, enfim, para todas as áreas humanas, né? Você tentar ter direcionamento de pessoas que têm experiência. É isso aí. E parabéns pela sua experiência, parabéns pela sua grande experiência. Obrigado. O doutor é muito novo, né? Muito novo, mas muito competente. É um Exato. fenômeno. Você sabe que é um fenômeno, porque assim... Já tinha dito? Assim, esses voos que a gente tem construído pelo CJT, eu sempre falo aqui o nome da diretoria, da presidência, do Renato Poniago, dos diretores, do Dr. Roberto Chiro, a gente conseguiu um crescimento muito rápido como conselho. E eu estou como coordenador. O Roberto falando que CJE nossa senhora. É top. Tem uma marca já. A responsabilidade que A responsabilidade né? é grande, assim. grande. Mas esse crescimento todo foi através de trazer pessoas boas pro barco. E assim, e ter essa direção clara dessas pessoas boas. Então, assim, você vê hoje, com 2 diretorias na CONAGE, na Confederação, um movimento que está agora faz o 3º ano dentro da Confederação que retornou. Então, assim, vem de um trabalho de base, de você ter uma estrutura para ter lideranças e de um incentivo para lideranças. E de ver essas pessoas, igual o Dr. Roberto falou, essas pessoas são boas, vamos incentivar, vamos trabalhar eles, vamos mentorar eles, alinhar a rota e vamos construir. Eu acho que esse é o principal foco que a associação nos ensina hoje, até para o empresário que está ouvindo, é construa lideranças, né? Construam pessoas que vão continuar esse projeto. Acho que a pior coisa que pode acontecer é você construir um projeto e você não tem quem deixar para continuar esse projeto. Eu acho que deve ser muito triste. Você construir uma empresa muito maravilhosa, com um propósito muito interessante, que muda a vida das pessoas, e você não ter alguém para suceder esse projeto, você não ter alguém para você passar para frente. E essa importância ali da associação comercial, como Conselho de Jovens Empresários, fundado em 1926, está ali na tela. Então são quase 100 anos de trabalho. E hoje essa diretoria, esses empresários que se abdicam estão alçando cada vez voos maiores, cada vez mais representativa, cada vez mais maior. E é um trabalho de um grupo muito, muito estruturado e que, igual o Dr. Roberto Chiro falou, que se preocupa de verdade com as pessoas e com os empresários. É isso aí. Pessoal de casa vai ter muito aprendizado hoje. Não ele. Exatamente. E a gente já pode fazer um preview para o nosso próximo episódio? Você, por favor. Nosso próximo episódio teremos o Odilon, ex-CEO do Fast Açaí, que vai estar com a gente para contar a experiência dele sobre restaurantes. Implantou o primeiro centro de excelência da Burger King na América Latina. E vai estar com a gente no próximo episódio falando sobre gestão de restaurante, justamente com o Jean Marcel, que é do grupo da Casa Colonial, de alguns restaurantes, faz parte da sociedade. Vamos estar falando aqui sobre gestão de restaurantes. Então, no próximo episódio, não percam. Exatamente. Vamos aos agradecimentos, né? As 2 pessoas de muita competência. O papo de empresário só engrandece com cada convidado feito pelo nosso coordenador, pelo coordenador William. E essa experiência passada para todos nós é de extrema importância. E daqui nós já vemos líderes, né? Cada um na sua seara,
Mas a importância que vocês contribuem para a sociedade, não somente para a Associação CJI. Exatamente. Agradecimento. Você quer falar mais alguma coisa? Não, por eles. Se quiserem deixar algum agradecimento pessoal, eles. alguma fala, fiquem à Bom, vontade. então eu só agradeço o convite, sempre uma honra, estamos à disposição para aquilo que vocês precisarem. Também agradeço o convite, parabenizo pelo podcast de vocês, né? Eu acho muito legal esse projeto do CJE. Agradecer pelas palavras generosas de vocês, que eu acho Pois que... é, né? saímos daqui... Bem nas nuvens, assim, depois a gente tem que descer para a realidade, né? E dizer que a gente está à disposição para o que vocês precisarem também para contribuir, tá bom? Muito obrigado. As palavras que foram passadas a vocês porque decorrente à história que vocês passaram para a gente, de aprendizado. E é isso que faz o programa, não é isso? Não? Exatamente, Clóvis. Muito Vamos obrigado. agradecendo aos nossos patrocinadores, o mantenedor Cicobi, não é mesmo? Exatamente, Cicobi Médio Oeste, um grande apoiador do movimento jovem empresarial de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ateliê Flávia Mato Grosso, porcelanas finas. Merlone Imóveis, lançamentos imobiliários. Maria Rita Nutrição Esportiva, entre no protocolo de saúde. Gerbov, software de gestão. Saia, na verdade, né, da planilha Excel e entre para a tecnologia. Pix News, portal de notícias e painéis distribuídos em pontos estratégicos de toda Campo Grande. Gente, William, sábado que sai? Sábado, nos vemos nesse sábado e no próximo sábado também com... Recorrente. Gente, um abraço para vocês e até a próxima. E até a próxima. Obrigado pela presença. É um prazer sempre ter vocês aqui abrindo um pouco do Conselho de Jovens Empresários para que você possa evoluir e melhorar no seu dia a dia como empresário. Participem. Um abraço.